Bom dia, pessoal. Julho começa com uma novidade muito importante no mundo das criptomoedas. É que passou a ter vigência a Lei das Criptomoedas no Brasil, a Lei 4.478 de 2022, né? O que é de importante a gente destacar nesse vídeo aqui agora com a vigência, né? Que a Lei das Criptomoedas, ela vai criar de fato agora um marco regulatório, né, no país vigorando para as criptomoedas, né? Também as corretoras, as exchanges. Então, ela procura trazer esse ambiente mais seguro para as negociações, estimulando também negócios do setor, a inovação, e também traz novos negócios regulamentados que podem impactar na arrecadação de tributos decorrente de serviços digitais. Lembrando aí que estamos na reforma tributária, discussões da reforma tributária, e pensa-se também na ampliação da base, principalmente da economia digital, e criptomoeda é o elemento essencial. Então, vamos trazer os pontos chaves aqui da lei das criptomoedas para você que transaciona, tem interesse em entender essa nova vigência e já valendo a partir agora de julho já das lei das criptomoedas. Vamos lá, pessoal, segue aqui no canal. Então, assim, é importante assim, por quê, né? Por que precisar? Porque o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo, né, precisa, né, de uma lei de criptomoedas. De fato, você tem um crescimento da utilização das soluções em blockchain, em especial as criptomoedas, né? Você tem todo um contexto, né? E o Brasil precisava de uma legislação que pudesse, né, fazer a diferenciação do que era atividade legítima, atividade legal, demarcar, né, esse marco para criar também um ambiente regulatório. Então, assim, regulamentação traz sempre confiança, né, para investidores, as entidades financeiras poderem controlar e também regular esse mercado, né? Tinham várias, mesmo instituições do mercado tradicional operando. Então, a criação dessa lei estabelece um ambiente mais estável, né, e seguro para esses ativos. Existe ainda muita insegurança, porque muitas das vezes as criptomoedas estavam atreladas a essa ilegalidade, né? Muitas vezes para lavagem de dinheiro, drogas, a utilização de hackers nos ransomware, que era aquele sequestro digital de dados. Então, podiam utilizar um pagamento com as criptomoedas que assegurava esse anonimato. Então, de fato, né, apesar de você ter alguns requisitos ali de criptografia, é importante a rastreabilidade que está nas criptomoedas e a regulamentação traz mais segurança para esse novo modelo inovador que traz descentralização, traz especificidades aqui maiores. Importante destacar que a lei da criptomoeda ela vai trabalhar muito no que é o ativo, nas corretoras, traz até uma questão de penalidades, mas é importante saber que algumas modalidades, tipo NFTs, outros contextos ali que utilizam mesmo a utilização de blockchain, não estão especificamente na criptomoeda, mas é um marco que dá já essas definições para esses ativos digitais. E o que é importante também é que vai facilitar a tributação da criptoeconomia, né? Já que a economia digital é importante, a criptoeconomia tem alguns avanços, você pode falar aí sobre o staking, falar sobre aí de contratos digitais, contratos inteligentes aí, utilizando o blockchain. Então, você pensar nessas situações aí que a criptomoeda vai trazer, né? Seja mesmo para a utilização do governo. O governo fala aí na possibilidade do real digital, é importante destacar. Então, você pode também impostos sobre o setor, legalizar e desenvolver ainda mais as criptos num ambiente regulado e buscando também a conformidade. Então, assim, a lei das criptomoedas tem, porque precisava, é porque você precisa de ambiente de negócio seguro, você precisa confiança e também tirar as atividades legais e também até uma forma de buscar a penalidade de quem buscasse, né, atuar de forma ilegal nesse mercado, beleza? Então vamos avançar um pouco aqui na legislação. Vamos trazer alguns destaques da lei, né? Não vamos passar por toda ela, né? A gente tem um tempo mais curto, mas é importante ter esses destaques aqui da legislação. O artigo 1º, né, ele defende sobre o que a lei dispõe, né, sobre a prestação de serviços com ativos digitais, virtuais e a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Quem são, né? É conhecido como as exchanges, a gente tem aí é, a grande conhecida no Brasil, o mercado Bitcoin, outras, né? Tem até a questão que a legislação regula, né, as nacionais, né? Porque o princípio da territorialidade. Né? Então, assim, Binance, que são de outros países, ainda podem, né? Elas podem se buscar aqui a regularidade aqui no mercado brasileiro, mas, assim, ela visa também trazer a regulação para as diversas, mesmo que
sejam de outro país, apesar de não ser aplicado, ela pode buscar regulação, buscando, né, trazer mais conformidade, trazer essas questões aí ligadas das criptomoedas. Importante também que ela já dispõe que não se aplica aqueles ativos, né, que são regulados pela CVM, né, que é sujeito, né, às questões dos ativos imobiliários, bolsas, ações, títulos, né, que estão sujeitos e não altera nenhuma competência da Comissão de Valores Mobiliários, né? Então é importante trazer esse enfoque. Ele já traz também que para as prestadoras de serviços digitais, né, serviços virtuais, somente poderão funcionar após média autorização de órgão ou entidade pública federal. Já foi definido esse órgão, vou falar um pouquinho mais à frente, mas já dá a definição dessa instância, né, que vai regular, que vai autorizar esse funcionamento das corretoras, das prestadoras de serviços virtuais. Então, assim, a legislação não trazia especificamente, mas já saiu agora em junho. Essa definição a gente vai comentar mais à frente. Então, tem que ter regulação e autorização prévia. Então, mas de fato, né, ela traz uma especificação do que era um ativo, do que é um ativo virtual, né, que é a representação digital de valor, que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para realização de pagamentos ou propósito de investimento, né? Então você tem essa questão desse ativo virtual, especialmente, né, as criptomoedas estruturadas numa estrutura de blockchain, né? Mas ele define o que que não é, né? O que que não seria um ativo virtual? Moeda nacional e moeda estrangeira, não, já faz essas exclusões, não é ativo virtual. Moeda eletrônica, nos termos da Lei 2.865, que trata um pouco dos arranjos, algumas moedas eletrônicas, uma questão das definições. É, instrumentos também que protejam seu titular, né, dos produtos ou serviços, são a questão dos programas de recompensa, milhas, né, pontos que são oferidos, então isso não é um ativo virtual, e também os valores negociados da CVM, representações de ativo, cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação sejam previstos em lei ou regulamento. Então, assim, são os ativos mobiliários, né, ou ativos financeiros, não são ativo virtual regulados aqui pela lei das criptomoedas. Aqui vão ser regulados pela própria CVM. Então, avançando aqui. Então, ele também, né, vão definir aqui, né, aqui ele define as exchanges, né, as corretoras. Considera-se prestador de serviços virtuais a pessoa jurídica que executa em nome de terceiros ou pelo menos um dos serviços de ativos virtuais, que é o quê? A troca entre ativos e moeda nacional, né? Troca em ativos virtuais e moeda nacional, né? Você pode fazer essa troca desses ativos vinculados ali ao real, né, a questão da moeda estrangeira, tem até as questões ligadas às chamadas stablecoins, né, que possam fazer essas trocas. Troca entre um ou mais ativos virtuais, então é um serviço da prestadora de serviço de ativos virtuais das exchanges. A transferência, que é muito utilizada de uma corretora para outra, de uma corretora para uma instituição financeira, né, até para carteiras virtuais, né, é importante ter isso. Então, custódia, né, ou administração de ativos virtuais, instrumentos que possibilitam o controle desses ativos. Então, também você tem aqui esse serviço prestado. Hoje é muito importante esse armazenamento das criptomoedas, né? Pode ter um armazenamento mesmo online ou uma estrutura mais reservada. Então, isso é uma prestadora, vai estar regulado. E a participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta de um emissor ou venda de ativos virtuais. Então, são os serviços que a prestadora, né, de serviços atua. Nós temos aqui as nacionais mais características, as internacionais que queiram operar regularmente aqui pode estar colocado. É importante que, mesmo na questão da tributação, já existia, né, uma IN, que é a IN 1888 da Receita Federal, que tratava, né, até a declaração desses impostos, os valores, né, que ele transaciona acima, né, geralmente acima de 35 mil mensal. E aí você tem lá também essa definição de ativo, e a lei agora traz mais segurança jurídica né, através do normativo legal pensado para a atuação das corretoras. Então, esses são os serviços. Se ele presta algum desses serviços, as corretoras têm toda uma obrigação, seja de prestar declarações. Quem declarou imposto de renda e atuava com algumas corretoras aqui no Brasil viu que essas corretoras já encaminharam, né, ela mesmo para essas informações para a Receita Federal, né, sem precisar que você declarasse. Então, essa informação já constava lá nos bens e direitos. Então, é muito importante esse papel das corretoras e traz mais segurança até para proteção, né, de quem utiliza, né, ver quantos golpes foram aí marcados nos últimos anos.
Então você tem, né, esse ato do Poder Executivo vai criar esses órgãos, né, de fiscalização, disciplina, a autorização prévia, mas quem são? Isso aí já foi pensado. É o Banco Central, principalmente nas normas ligadas de autorização, regulação, fiscalização, e tem também a CVM nos ativos que têm mais aspectos ligados aos valores mobiliários. Então você tem uma instância mais normativa e reguladora do Banco Central e na instância dos valores mobiliários, a CVM. Então já foram definidas agora em junho que são essas instâncias. Então, mais um papel relevante aí no Banco Central, que também pensa aí a questão do real digital. É importante que as instituições que já são autorizadas pelos bancos centrais, instituições financeiras, fintechs, né, que já atuavam, elas podem trabalhar unicamente com criptomoedas, ativos digitais ou, né, de forma simultânea, né, acumular essas atividades. Então, isso será possível. Então, mais um aspecto aqui é que foi a criação dos novos tipos penais. Então, vamos falar um pouco mais especificamente, principalmente desses golpes, né? Que são, às vezes, quem ouviu falar aí, shake das criptomoedas, faraó dos bitcoins, golpes ligados aí a afetar o sistema financeiro, golpes mesmo de estelionato ligados às criptomoedas. Agora tem tipos penais, isso nós vamos especificar vou preferir fazer um vídeo em específico, porque são três tipos penais interessantes aí, que a gente pode falar sobre o sistema financeiro, lei contra a lavagem de dinheiro e também o Código Penal. Então, nós vamos tratar um pouco específico disso, mas traz uma proteção maior aí a quem utiliza e quem, para tirar do mercado essas corretoras que praticam ilegalidades, que fraudam, que causam estelionato, tem novos tipos penais pensando para que evite, né, a contaminação e prejuízos ao sistema financeiro. Então, por fim, mas não menos importante, é que você, para a proteção do consumidor, você vai ter essa aplicação do direito do consumidor aqui contra, né, em fatos, nas disposições que couber, nas operações que foram conduzidas no mercado de ativos virtuais, você pode utilizar o direito ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma proteção, né, que traz, né, os serviços bancários já estão ali atrelados ao Código de Defesa do Consumidor, mas você tem também essa questão aí agora principalmente das corretoras que transacionam e atuam com criptomoedas, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a proteção dos usuários. Então, pessoal, era isso que queríamos tratar aqui, né? A gente discutir aí com vocês, esperando o quê, né? Quais são esses impactos? Aqui da legislação a gente tratou, mas o que são os impactos esperados com a nova lei das criptomoedas no Brasil, né? De fato, né, essa regulamentação do gênero traz segurança aos investidores, empresas, consumidores, traz também a possibilidade de você trazer novos modelos de negócio para usar, negociar as criptomoedas e também, em tempos de reforma tributária, a possibilidade de uma ampla, uma ampliação dessa base tributária com você trazendo a tributação desse mercado de criptomoedas. Já havia, né, algumas especificidades, né, com a questão dos lucros, com a IN 1888, mas agora você tem toda uma base, você tem obrigações ligadas às criptomoedas das corretoras, né, de declarar, de entregar essas informações, de participar de uma conformidade ante as possibilidades de crimes contra a ordem financeira ou também as questões contra a lavagem de dinheiro, mas de fato você tem o que então? Você tem os impactos, né? O maior registro e transparência dessas operações, que sempre tinha, né? Você não tinha tanta rastreabilidade, algumas operações fora do país que podem estar sendo ocorrendo, mas tem uma maior dificuldade. Muitas corretoras estrangeiras buscando a legalidade podem se inscrever aqui, né? Vão publicar seus preços, assim como as transações realizadas. A proteção ao consumidor, né? Você tem a aplicação do CDC, você tem também as proteções contra os crimes, né? As fraudes, estelionato e lavagem de dinheiro, né? Com os tipos penais. Acelera de fato, né, novos negócios que o blockchain traz, né, seja o staking, seja as questões de NFT, todas essas questões aplicadas às criptomoedas podem trazer novas modalidades de negócio, com investidores, com mesmo a tokenização, é um mercado muito interessante hoje, né, de ativos. Então você pode trazer novos investidores com a tokenização nesse mercado de criptoativos e ampliar, né, de fato, a possibilidade de arrecadação. Sendo que o importante é que trabalhamos, de fato, com inovação da economia brasileira, que precisa se inovar, se desenvolver, se adentrar nesse mundo globalizado, né, que da economia digital. Então, essa regulamentação fomenta a inovação, traz novos modelos de negócio, seja no judiciário, né, com a possibilidade da aplicação do blockchain, seja a questão das criptomoedas como forma, né, de transacionar no ambiente digital. Então, você
tem um ambiente financeiro cada vez mais digital e a lei das criptomoedas busca esta segurança, conformidade, regulação e também ampliação da base tributária. Valeu, pessoal. É isso que eu queria deixar. Falamos um pouco da nova lei de criptomoedas, né, que traz a sua vigência agora em julho, né? Já trouxe, teve um prazo aí de 6 meses, mas agora está valendo. Muita atenção para quem opera, entender assim, essas dinâmicas com as corretoras e seguimos juntos. Vamos ter mais um vídeo aí sobre os crimes, né, o novo tipo penal, mas conto com você. Valeu, curta, compartilha, comente com a sua experiência, o que você queria ouvir aí sobre lei das criptomoedas no Brasil. Valeu, até mais, tchau, tchau. Segue aí, pessoal.